Uma das grandes dificuldades que muita gente tem no Revit é a configuração das faixas de vista. E por isso, Rafaela Zakowski, modeladora BIM, coordenadora pedagógica aqui no Nova Civil, chega para mostrar para que você nunca mais tenha problema ao realizar essa configuração. Então aqui no Inova Civil Centro Autodesk, a gente sempre está trazendo os melhores conteúdos e hoje o tema é faixa de vista. Confere só. Oi pessoal, tudo bem? Me conta uma coisa, você já teve problema, você já teve dificuldade em configurar a faixa da vista no Revit? A faixa da vista, ela é uma ferramenta muito importante porque é ela que vai mostrar elementos que a gente precisa representar em plantas de piso e em plantas de forro. E eu vejo que muitos profissionais, muitos alunos ainda têm dificuldade em manipular, em configurar faixa de vista. Sendo que faixa da vista, ela é extremamente uma lógica, tá? Você entendendo como aplicar para uma vista, você acaba replicando para as demais e para outras disciplinas também. Então, vamos para a tela do Revit e vamos fazer aqui um exemplo, tá? Eu tô aqui com uma planta baixa de um térreo, tá? De um edifício. E eu vou minimizar aqui, eu vou recortar a minha vista só para concentrar aqui nesses apartamentos, tá? Nesse apartamento aqui do cantinho. Então, vamos lá. Vamos entender aqui onde está a faixa da vista. Ela tá aqui, ó, no menu Propriedades, ó, Faixa da Vista, aqui em Extensão. A gente clica aqui em Editar, tá? E nessa janela, a gente tem um botão chamado Mostrar. E aqui que a gente consegue entender muito melhor como que acontece a manipulação aqui dessas faixas, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o tracejado número 1, faixa número 1, tá? Que é o nosso topo, que tá como nível associado térreo. A gente está trabalhando na planta baixa do térreo. Tá? A gente não tá no nível 1, a gente tá no nível 1, né, que é o térreo, mas a gente não tá no nível 2, 3, cobertura. Então, assim, não precisa alterar isso daqui, não se altera, tá? A não ser que você vai fazer planta de implantação, coloque o ilimitada, mas assim, se você tá trabalhando térreo, deixa o térreo, tá bom? Que é o topo ali do que a gente tá enxergando. Essa altura aqui do deslocamento, geralmente, a gente coloca na altura que tá o forro. Então, por exemplo, se eu tenho um pé direito, um vão, né, de 2,75 metros, eu posso colocar 2,75 ou 2,50, que é o que está acontecendo no forro, né? O meu forro, ele vai encaixar ali a 2,50, tá? Então, o meu topo vai ficar aqui, só que ele não é muito visível na planta. Por quê, gente? Quando a gente está falando de modelos tridimensionais, a gente tem altura, né? Dos elementos. E aí, quando a gente está falando de planta baixa, o que é uma planta baixa? Nada mais é do que um corte na horizontal, mostrando o que tem ali, né? Exatamente na horizontal, na metade ali do nosso edifício, olhando para baixo, que é exatamente este plano de corte, que é o nosso tracejado número 2, tá vendo? Ele tá exatamente aqui, ó, na horizontal, passando aqui a 1,20 m, tá escrito aqui, né? Olhando para baixo. O Revit já vem com 1,20 m, mas a gente pode trocar para 1,50 m, né? Que é o padrão, esse valor aqui de acordo com o seu trabalho. E um segredo, né? Um truque que ninguém se atenta. Esse valor do topo, ele nunca pode ser menor que o plano de corte, tá? Nunca. O Revit nem deixa, ó. Por exemplo, vou colocar 1,40 e vou colocar aplicar. Ele dá esse erro. Então, toda vez que aparecer esse erro na sua faixa de vista, é que você está colocando um valor muito menor aqui do que o plano de corte, gente. O plano de corte, vou voltar aqui para 2,50, tá vendo que eu não consigo nem trocar a orientação aqui, ó, porque ele é a regra do jogo, tá? Todas as outras configurações estão sempre interligadas ao plano de corte, tá? Então, a gente não consegue trocar porque ele sempre vai ficar aqui, ó, né, nesse 2. Então, o plano de corte está passando a 1,5 m, olhando para baixo. Quando eu olho para baixo, eu enxergo até o número 3. O número 3 é o inferior. Eu já vi também o pessoal trocando aqui, mas não há essa necessidade, não precisa trocar. O correto é sempre manter o nível térreo mesmo e deixar zerado, tá? A gente troca a profundidade da vista, que é essa faixa laranja. Tá vendo aqui nessa faixa laranja que eu tenho elementos como viga, pilar, fundação, enfim. Esses são os elementos que geralmente ficam abaixo, né, desse zero, desse térreo, enfim. E são elementos que muitas vezes a gente precisa representar em planta.
E é aqui que a gente vai alterar. Então, para a gente ter um entendimento visual, vou dar um ok, vou fechar aqui. Nesse meu apartamento, eu tenho aqui, ó, paredes, ó. Cliquei aqui, é parede. Vou colocar ST para selecionar todos e vou esconder temporariamente para vocês verem que tem um vão aqui, né? Então, eu tenho uma laje, né, um piso. E o que está acontecendo aqui, né? Vamos supor que eu precise representar a viga, eu preciso enxergar a viga que está passando ali, né? Lógico, eu tenho as paredes, mas vamos supor que é um projeto estrutural que você só está colocando a superestrutura. Então, essa lógica que eu estou mostrando para vocês da faixa da vista, ela vai se replicar para as outras disciplinas, tá bom? E também vai se replicar, por exemplo, para forro, né? Porque a lógica é a mesma. Então, vamos olhar aqui no meu 3D para ver se realmente tem uma viga, né? Então, olhando aqui, ó, numa caixa de corte, tem a parede, tá? E aqui embaixo realmente tem uma viga. E eu preciso enxergar isso. Como que eu faço? Aí sim, gente, a gente vai entrar aqui na faixa da vista, veja, e colocar a nossa profundidade, tá bom? De acordo com o que está acontecendo lá embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que a sua fundação, né, tá a mais de 1 metro para baixo. Você vai colocar o valor negativo, né, 1,20. Vamos supor que nem é tudo isso, Rafa. É só a viga que eu preciso enxergar, então é menos. É sempre o valor negativo, 60. É sempre negativo. Essa profundidade da vista é sempre o valor negativo para você enxergar, tá? Eu vou dar OK e marquei. E tô vendo agora as minhas vigas, tá? Então, vamos supor que o projeto estrutural ele só esteja com pilar, viga, laje. E é dessa forma que você vai manipular a sua faixa da vista, tá bom? E assim você consegue trabalhar e detalhar os seus projetos. Então, pessoal, eu dei um exemplo aqui com um projeto, né, com template de arquitetura, projeto de arquitetura, mas faixa da vista é lógica. Então, se você aplicar essa lógica para os seus projetos de hidro, elétrica, estrutura, vai dar certo, tá bom? Então, teste aí no seu arquivo que você ficou com dúvida, que você não conseguiu configurar certinho a faixa da vista, e aí você me conta aqui nos comentários se deu certo, tá bom? Te vejo na próxima. Gostou do conteúdo? Então clique em gostei, se inscreve no canal e para ver outro conteúdo sobre Revit, verifica aqui no card que está ligado a esse vídeo. Te vejo lá.